Olá, tudo bem? Me chamo Júnior, sou pastor auxiliar na CIB e é bom estar de novo aqui para mais um episódio dessa jornada aqui no livro de Romanos. Abaixo estão tanto o meu e-mail como o WhatsApp, se você quiser, estou disponível, tá certo? Talvez em alguma dessas aulas, aula passada ou alguma delas, algo não tenha ficado bem claro na sua mente, talvez eu não me tenha feito bem compreendido até aqui. Então, por favor, eu estou à disposição para tentar te ajudar em algo que você tenha dúvida, em algo que você precise, tá bom? Se gostar, antes de qualquer coisa, se você gostar desse vídeo ao final, deixe o seu like e compartilhe também, tá bom? Vamos em frente. A nossa tarefinha na semana passada, tá, foi ler o capítulo 10 e nessa semana eu peço que você continue. Leia o capítulo 11, tá certo? No mesmo esqueminha. Vamos refrescar um pouquinho a nossa mente. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada a gente falou sobre o agir do Espírito Santo e, claro, nós reafirmamos a máxima cristã de que ele é real, de que ele atua nos crentes e que sem ele, meus irmãos, não há o que fazer, sem ele nós nada fazemos. Eu quis deixar bem claro o fato de que não é com movimentos, não é com modismos que a gente vai demonstrar o seu agir entre nós. O seu agir, a sua morada é vista quando a nossa vida é diferente. A gente precisa externar uma vida santa porque aquele que habita em nós é de fato santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que aplica a obra do Pai, que aplica a obra do Filho na vida dos salvos. Ele é Deus em nós, ele é o agente que atua em nós. Enfim, nosso alvo era deixar claro que o Espírito Santo em nós autentica a nossa filiação. E não só isso, ele nos capacita a vencer os desejos do mundo, os desejos da carne e contra as tentações do diabo. E a gente chegou ao próximo trecho do capítulo 8. Hoje nós continuamos o capítulo 8, tá bom? Nós iremos do verso 18 até o fim do capítulo. E a gente continua na mesma direção, a gente continua na mesma linha. Nós precisamos continuar a pensar na grandeza do próprio Deus em nossas vidas. E hoje a gente vai cobrir o restante desse capítulo 8. Então, abra sua Bíblia, Romanos 8, do 18 em diante. Já já a gente estará lendo os versos, tá bom? Semana passada, a gente encerrou o último ponto falando das bênçãos que a gente recebe por ter sobre nós a pessoa do Espírito Santo. Creio que a nossa aula de hoje ela também seja sobre isso. Porque o capítulo 8 de Romanos, ele traz verdades que são preciosas demais. Por isso, fica ligadinho aí e tome nota também, tá bom? A gente costuma pensar que o grande verso de Romanos está lá no capítulo 1. Eu afirmei isso quando a gente passou por lá e de fato é o grande verso de toda a carta de Romanos, né? Vamos lembrar um pouquinho dele? Romanos 1, 16 e 17 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. De fato, é a grande motivação da carta. A gente vê essa temática que Paulo trabalha logo no início da carta, espalhada por todo o livro. A gente vê que em todo o livro ele quer justificar aquela afirmação que ele fez no capítulo 1. No entanto, quando a gente chega no capítulo 8 de Romanos, parece que o capítulo 8, se a gente fosse colocar Romanos como um corpo, né? Parece que o capítulo 8 ele é o coração disso tudo. Pense comigo, a convicção de viver pela fé, ela não vem de outro lugar, a não ser por meio de uma autenticação interna de algo interior que diz a você, que te garante, né, uma segurança em meio a tudo que a gente vive. Mesmo com tudo que nós enfrentamos. É como se Romanos 1, 16 e 17 fosse a mente, a razão da coisa. E Romanos 8, o coração que pulsa sangue para todo o corpo. Romanos 8 é a motivação necessária para que nós vivamos por fé e pela fé. Eu quero separar a lição de hoje em 3 sessões. E a primeira delas vai do verso 18 até o 25. Primeiro ponto, primeira sessão que a gente quer trabalhar aqui, entre os versos 18 e 25, é afirmar que o Espírito Santo, ele traz a esperança de olharmos para o sofrimento hoje com a perspectiva da glória do amanhã. O Espírito Santo em nós, ele traz essa esperança preciosa. Nós passamos a ver os nossos sofrimentos hoje com uma perspectiva diferente. Nós conseguimos, através do Espírito Santo, olhar para as dificuldades, para aquelas questões que estão sobre nós hoje, com a perspectiva do amanhã. Olha o que Paulo vai dizer lá no verso 18 de Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Algo que destaca nesse trecho todo, que separamos para estudar hoje, são as palavras de convicção de Paulo. Ele inicia o verso 18 dizendo, porque para mim tenho por certo. Olha só que interessante. No meio de um mundo moderno, de um cristianismo moderno, que tem medo até mesmo de afirmar as verdades básicas do Evangelho, as palavras de Paulo aqui, meus irmãos, servem para nos chamar a atenção, né? Não é um titubeio, não é um terreno incerto, as suas palavras não passam sequer perto disso. A sua convicção é de que aqueles que possuem o Espírito de Deus, eles vão contemplar uma glória que é completamente indizível, que vai fazer com que tudo aquilo que a gente passa, né? Pensa aí nas piores desgraças que a gente enfrenta no mundo, as guerras que matam milhares de pessoas, doenças terríveis que as pessoas têm que enfrentar, câncer, leucemia, coisas horrorosas, coronavírus, tudo isso, meus irmãos. De algum modo, Deus vai trabalhar e esses sofrimentos, sofrimentos que a gente passa aqui, eles vão parecer fichinha, por mais pesados e difíceis que sejam. E a gente não nega isso. Tudo que passamos, passará e não será tido como vão. Pense nas maiores riquezas deste mundo. Pense na pessoa mais rica que você já ouviu falar. Pense nas maiores maravilhas deste mundo, seja de natureza, seja construído por homens. Pense nas melhores honras que alguém já recebeu por parte do mundo. Agora pense nisso tudo, diante de você, aos seus pés. Você tendo tudo isso, sendo alguém muito rico, sendo alguém que goza das maiores maravilhas do mundo, sendo alguém que possui as maiores honras que alguém pode obter na terra. Pois bem, nada disso se compara com a glória que há de ser revelada. Tudo isso não passa de nada diante daquilo que nós ansiamos da parte de Deus. Tudo isso não passa de nada diante daquilo que há um dia de ser revelado a nós. E aí a gente continua. Verso 19 até o 25 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É interessante saber que não somente nós ansiamos por esse dia. A palavra revela que a própria natureza anseia desesperadamente por isso. Você sabia disso? Isso nos mostra, meus irmãos, que não somente nós fomos afetados pelo pecado, mas a própria natureza prova da terrível degradação que o pecado trouxe ao homem. Isso não tem impacto somente em nós, humanidade, mas também na criação estabelecida pelo Senhor. Isso me faz pensar nas campanhas de apelo e conscientização ambiental, por mais que tenham seu valor. É interessante notar que, muito ao contrário do que geralmente pregam, a redenção da natureza, a solução para as catástrofes, eita palavra difícil, a solução para as bagunças que a gente vê na natureza, tantas coisas medonhas que acontecem na natureza, não está nas nossas mãos, pelo menos não segundo o texto que a gente leu. A solução para as secas, para os furacões, as tempestades que arrebentam com tudo, está no dia do Senhor Jesus. O pecado do homem bagunçou toda a criação. Você acha que a gente vai dar conta de organizar tamanha bagunça? A criação foi sujeita à vaidade, à frustração. O próprio Deus fez isso. Quando a gente olha para o desequilíbrio presente na natureza, a gente percebe que existe uma ruptura na ordem estabelecida na criação. Isso mostra que as coisas elas não andam bem. Mostra que as coisas estão fora do seu lugar, que os pingos não estão nos is. Isso deve trazer temor, deve nos mostrar a realidade pela qual toda a humanidade está encerrada. No entanto, isso não será para sempre assim.
A criação será redimida. E isso não se dará pelo Acordo de Paris. Não estou te incentivando a degradar o meio ambiente, nem dizendo para você deixar de cuidar da natureza. Não seja mal educado, não seja porco, não faça isso, por favor. Mas saiba, a redenção da natureza acontecerá unicamente porque Deus prometeu que a sua criação também será liberta desse estado. E quando isso vai acontecer? O texto nos diz, quando os filhos de Deus forem manifestos. Não somente nós, meus irmãos, seremos glorificados um dia, mas também toda a criação conjuntamente. Haverá um dia em que o Senhor separará o joio do trigo, mostrará quem são os seus de fatos, e é sob essa perspectiva que nós devemos viver e ansiar. Interessante porque esse texto faz a gente pensar. Mesmo que nós venhamos a encarar as mais duras mazelas, mesmo que a gente tenha que continuar a encarar as mais difíceis e pesadas lutas, mesmo chorando, mesmo sofrendo com a agonia que as dificuldades trazem para a gente, elas nos fazem gemer. Mesmo diante disso tudo, nós devemos confiar na palavra. Estamos aguardando a redenção de filhos. Estamos aguardando o nosso Pai vir nos buscar. Cristo já passou no orfanato, já autenticou a papelada, já pertencemos a Ele, o juiz já deu causa ganha, nós somos dele. Nós estamos aguardando pelo dia em que Ele virá nos buscar. E aí sim a gente gozará da completude do seu amor, da inteireza da sua pessoa, do seu caráter, de quem Ele é. Mas tem uma outra ideia aqui que Paulo nos traz muito interessante. A gente encara as questões à nossa volta, a gente tem de lidar com o nosso coração pecador, com o mundo, a gente tem de resistir às tentações, e tudo isso, de modo indiscutível, pelo menos para um crente, entristece a gente. Você sabe por quê? Você sabe qual a diferença entre nós e os outros que estão no mundo? Porque tantos amam o mundo que há no mundo, enquanto a gente não quer fazer as coisas do mundo. A gente não ama o mundo, enquanto a gente não deseja, mesmo que por vezes somos inclinados a essas coisas, somos tentados ao fazer essas coisas. Os irmãos, é motivo de extrema gratidão o Espírito Santo está presente em nossas vidas, porque por meio do Espírito Santo, o texto vai deixar isso claro para nós, os nossos corações têm sido transformados. Temos provado das primícias do Espírito Santo. Já provamos das suas bênçãos. Temos experimentado a sua transformação, o seu aperfeiçoamento em nós. E isso é algo primoroso. E isso é algo maravilhoso. É por isso que ansiamos, meus irmãos. É por isso que aguardamos. Nós temos uma esperança viva dentro de nós. Temos uma expectativa de que as bênçãos prometidas na palavra irão se cumprir a nós. Nós ainda não vemos, os nossos olhos ainda não contemplam esse gozo eterno. Por isso a gente precisa clamar para que o Espírito nos conduza confiantes nesse processo, para que o Espírito nos conduza a aguardar com paciência no Senhor por esse dia. Mas aguardar, ansiar, querer, caminhar para isso, esperar por isso. Meus irmãos, a nossa esperança é que um dia, certamente, é convicção, é certeza, um dia certamente estaremos completamente livres de todo o pecado. Infelizmente ainda não gozamos disso. Se formos olhar ao redor, se formos olhar para o mundo em que vivemos, nem sequer dá para crermos nisso. Mas existe algo mais precioso. Se formos olhar para dentro de nós, para o nosso coração caído que nos prega peças o tempo inteiro, meus irmãos, é simplesmente impossível crermos nisso. Mas quando nos lembramos da doce obra de Cristo em nosso favor, quando nos lembramos das preciosas promessas da palavra de Deus, nós podemos sim descansar, mesmo sem vermos, podemos crer. Podemos aguardar com paciência. A nossa esperança é que, ao contrário de toda a realidade que vislumbramos, que enxergamos, nós seremos sim glorificados. E aí a gente chega a uma segunda sessão, dos versos 26 até o 30. E esses versos eles nos trazem a seguinte ideia, que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda em meio às fraquezas. O Espírito Santo é a ajuda garantida em meio às fraquezas. Fique aí ligado, 26 ao 30, já já a gente vai ler.
Eu não sei se você já passou por alguma situação em que você notou que você era completamente impotente e fraco diante daquilo. Eu me lembro de um ocorrido de quando morávamos em Atibaia. A minha esposa havia saído bem cedinho para trabalhar. Quando era em torno de umas 7 horas, eu também saí para o meu curso. Saí de casa, fechei o portão e vi que tinha um rapaz na frente. Mas na frente de nossa casa existia um ponto de ônibus, as pessoas esperavam o ônibus ali. Fiquei desconfiado, mas eu tinha que ir para o curso. Enfim, no fim da tarde, quando a minha esposa retorna para casa, a nossa casa estava simplesmente de pernas pro ar. Tinham entrado, revirado tudo, mexeram em tudo e levaram muito do pouco que a gente tinha. Provavelmente era aquele rapaz, eu não sei. Eu me lembro do quão impotente eu me senti. Bati uma revolta imensa no meu coração e ao mesmo tempo uma sensação de fraqueza por não poder fazer nada com relação àquilo. Na verdade, essa situação, ela só evidenciou para mim o que sempre foi um fato. Nós somos fracos, somos impotentes, por mais preparados que a gente seja em determinada questão, ainda assim no todo nós somos fracos, impotentes, pobres. E é por isso que nós precisamos de ajuda. E olha só o que Paulo vai nos dizer nos versos 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é de fato nosso ajudador em todos os sentidos. Somos fracos, por isso a gente precisa da sua ajuda, do seu auxílio. Eu lembro-me que nesse dia em que nós fomos roubados, eu saí de casa em oração, eu pedi para que Deus guardasse a nossa casa. Era nítida a minha preocupação. Mas eu compreendi que naquele dia o Espírito intercedeu junto ao Pai por mim, porque eu não sabia como orar. Por mais justa que fosse a minha oração, não era a oração correta a se fazer. Eu precisava entender aquilo que de fato a palavra nos promete. Deus tem compromisso conosco e não com aquilo que nós temos. Perdemos bens materiais ali, a gente sofreu, a gente se chateou com aquilo, mas também entendemos que Deus cuida da gente, Ele nos protege, que o Seu Espírito está conosco, nos intercede por nós, nos ajuda, nos auxilia em meio às fraquezas. Lembro que a igreja em que nós estávamos se comoveu com aquilo e levantaram ofertas que nos permitiu pagar contas que a gente não tinha ideia como a gente pagaria. Nos permitiu ficar naquele lugar por mais um tempo. E a gente não sabia se a gente conseguiria ficar por ali. Por meio daquilo, nós compreendemos que Deus estava cumprindo os seus propósitos. E ao mesmo tempo que Ele mostrava que Ele cuidava de nós. Eu estava preocupado com as minhas coisas e Deus estava preocupado comigo. E a forma com que eu lidava com a minha fé nele. Por isso, mesmo sem sabendo como orar, o Espírito intercedeu junto ao Pai. A vontade de Deus foi cumprida. A gente pode entender que Deus verdadeiramente nos ajuda em nossa fraqueza, até mesmo quando a gente não reconhece as nossas fraquezas. Nós somos cuidados em meio à fraqueza, de pensar que um fato difícil pudesse frustrar o cuidado de Deus, os planos de Deus. Fomos cuidados em nossa fraqueza e um fato difícil, chato, foi transformado em bem. Olha o que Paulo nos diz no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As pessoas costumam dizer que Deus escreve certo por linhas tortas e quando a gente olha para as coisas, ao nosso olhar, às vezes isso parece verdadeiro. Porque a gente vê coisas improváveis diante de situações terríveis, sendo transformadas diante de nós pelo agir do Senhor, e coisas que humanamente não eram possíveis. Agora imagine o que não nos aguarda em nossa morada celeste. Paulo inicia esse trecho novamente com palavras de convicção. No início do verso 29 ele diz, sabemos. Ele não está lidando com conjecturas, está lidando com conceitos prontos, com coisas certas, com verdades eternas. Ele está se referindo a algo absoluto. Nós não podemos deixar de crer, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por que a gente pode crer nisso? O texto nos diz, porque fomos chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito dos filhos de Deus? Versos 29 ao 30 diz o seguinte,
Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esses versos costumam causar incômodo para algumas pessoas. No entanto, guarde isso na sua mente, por favor. Não é porque a gente não consegue desenhar tal ensino da forma que a gente gostaria que esse ensino não seja verdadeiro. Infelizmente, muitos têm se distanciado da palavra para seguirem os seus próprios conceitos, porque compreendem bem os seus conceitos. Mas nós não devemos fazer isso. É a palavra de Deus que formata a nossa mente, que deve conduzir a nossa mente. É ela que conduz os nossos conceitos, porque se não for assim, meu irmão, está errado. Nós podemos estar seguros de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus de antemão nos conheceu, foi Ele quem nos fez. A garantia está nele. O salmista declara em alto e bom som que desde o ventre da sua mãe o Senhor já o conhecia, que o Senhor já o havia formado e que por isso os seus desígnios não poderiam ser frustrados. E eu te pergunto, você duvida disso? Paulo continua o seu pensamento na mesma direção. Porque aqueles a quem Deus de antemão conheceu, a esses Ele também predestinou. E aqui cabe pensarmos no que o texto simplesmente diz. Deus nos predestinou. Às vezes a gente tem dificuldade com as palavras e a gente fica tentando achar termos para substituí-las, mas aqui não tem como. A palavra aqui é esse mesmo. Ele nos escolheu de antemão e a sua motivação foi para que fôssemos conforme Jesus. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Tem muita gente que discute esse ponto, tem crente que duvida disso, infelizmente. Porém, a forma certa da gente encarar o texto é pensar no seguinte. O Senhor me conhece, o profeta disse que ele esquadrinha o meu coração, ele sabia dos meus pecados, sabia das minhas inclinações ruins, sabia que na minha individualidade, no meu pensamento, eu não sou quem eu gostaria de ser. Posto isso, ainda assim, Deus me escolheu de antemão. Deus me predestinou para seguir os passos do seu Filho. A predestinação não é um ponto para negação, meus irmãos. Para discussão, ela é uma verdade que nos leva à gratidão. Eu não merecia isso, mas Deus foi bondoso. É uma verdade que nos leva a pensar no amor de Deus por nós, na sublimidade da sua graça. A gente não tinha direito a nada e ainda assim Ele me amou. E ainda assim Ele nos amou. Há uma frase de John Newton que expressa bem a obra do Espírito em nós, essa obra maravilhosa do Senhor em nós que nos sustenta até isso. Ele diz, eu não sou o que devo ser, não sou o que desejo ser, não sou o que espero ser, mas posso dizer com verdade, não sou o que era. Pela graça de Deus, sou o que sou. É certo de que nós ainda não somos o retrato perfeito de Cristo, mas por meio do Espírito Santo em nós, porque Deus nos predestinou para isso, temos dado passos em direção a Cristo. Graças a Deus, porque por meio da sua bondade, Ele nos escolheu. Hoje nós podemos andar em novidade de vida, porque Deus nos colocou no caminho correto. Ele nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo. E assim como John Newton, os crentes verdadeiros podem dizer, não sou o que deveria, ainda. Não sou o que desejo ser, mas porque Deus me escolheu, já não sou o que eu era. Porque Deus me predestinou, um dia hei de ser parecido com o meu Senhor Jesus Cristo. Eis o santo processo do Senhor em nós, meus irmãos, o que Paulo nos explica. Ele nos predestinou na eternidade de antemão. Na história corrente, existiu um momento em que Ele nos chamou. Nós compreendemos seu chamado, entendemos a obra de Cristo, cremos nele, depositamos nossa fé nele e assim fomos justificados por Ele. Agora, a gente aguarda o dia em que a gente vai se encontrar com Ele, o dia da nossa glorificação. E aí a gente chega na terceira sessão, dos versos 31 ao 39. O que essa terceira sessão tem por tema macro é que o Espírito Santo nos torna mais que vencedores, mesmo nós sendo perdedores. Versos 31 e 32 diz, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou.
será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Meus irmãos, eu desejo que a convicção de Paulo seja transferida para o nosso coração. Oremos para que o Espírito Santo nos confirme essas palavras e nos incendeie com elas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cristo foi entregue para nosso benefício, em nosso favor, em nosso lugar. Deus não podia se dar ao luxo de poupar o seu Filho e executar a sua redenção a nós. Nós fomos redimidos porque Ele o entregou à morte, esse foi o preço, um alto preço. E com isso, meus irmãos, gratuitamente, em Cristo, nós recebemos graciosamente todas as coisas. Embora a gente não as tenha todas agora, mas em Cristo nós recebemos todas as coisas que carecemos. E ele continua, versos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós a ponto de nos acusar? Ninguém pode acusar os escolhidos de Deus nem condená-los, porque foi o nosso próprio Deus e o seu Filho que concedeu a nossa absolvição, porque o nosso pecado, a nossa ofensa foi diretamente a Ele, contra Ele. Primeiramente a Ele e contra Ele. Ele foi o maior ofendido com o nosso pecado, Ele foi o maior ofendido com a nossa ofensa. Ele nos absolveu. Se Ele nos absolveu, quem é que pode nos acusar? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Meus irmãos, se Deus é por nós, quem ou o que será capaz de nos distanciar? Obstáculos não podem nos separar do amor que Cristo nos concede, do amor que Cristo nos dispensa. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada são obstáculos terríveis na vida do crente, mas por meio dessas coisas o Senhor nos faz mais que vencedores. Porque em meio dessas coisas o mundo nos classifica como perdedores, mas em Cristo essas coisas não nos separam do seu amor, e se a gente está no seu amor, a gente já tem o que a gente precisa, a gente já está aonde a gente precisa estar. Versos 36 e 37, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos chamados para uma obra santa, muito indigna, mas muito difícil. As perseguições aos crentes sempre foram a realidade da verdadeira igreja de Cristo. No entanto, em meio a tudo isso, em meio a todas essas dificuldades, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Estamos no processo de alcançar a vitória plena. Mas nas pressões da vida aqui, agora, temos obtido vitória por meio daquele que nos amou. Não é que somos triunfantes em tudo. Não é que somos poderosos, super crentes. Não é esse contexto que muita gente prega e tenta passar. Nós somos mais que vencedores por meio da obra de Cristo, por meio das dificuldades. A gente passa por elas com a convicção e com a certeza de que a gente não perde a Cristo. A gente pode perder bens, a gente pode perder riquezas, coisas, família, amigos, mas a gente não perde a Cristo. E é por isso que a gente é vencedor. Nós estamos vencendo, meus irmãos, não por conta da nossa força ou talento. Não são as nossas habilidades que nos concedem vitória, mas unicamente e tão somente Cristo Jesus. Versos 38 e 39, para a gente encerrar, diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarda isso na sua mente. Nada, definitivamente nada nos tira das mãos do Senhor. Não só enfrentamos, como também iremos ainda enfrentar muitas coisas. Mas em meio a todas elas, nada nos separará do amor de Deus revelado no Filho. Morte ou vida, anjos ou principados, altura ou profundidade, qualquer criatura, nenhuma dessas coisas poderão nos separar do amor
que Deus manifesta por meio de Cristo. Medite nessas verdades. Reflita nas implicações que elas possuem para nós, que elas possuem para você, para a sua vida. Elas abrangem nada mais, nada menos do que toda a nossa vida, meus irmãos. Romanos 8 é o coração do cristão. Isso precisa pulsar dentro de nós. Isso precisa trazer esperança para nós. E pela fé, de fé em fé, vivermos confiantes no Senhor e na força do seu poder. Descansarmos porque nós estamos ligados a Ele e não tem nada mais precioso que isso. Deus te abençoe.